Olá, tudo bem? Esse é um vídeo diferente, é um vídeo orientativo e eu falo como profissional da saúde, como paciente também. Estou há 7 dias infectada com a Covid-19. A minha voz não voltou totalmente, vocês podem perceber. E esse vídeo ele serve para alertar, para orientar, porque não sabemos como o vírus pode nos atacar e como vai ser a nossa resposta frente ao vírus. Eu sou jovem, eu não tenho comorbidades, eu não tenho nenhuma doença e eu estou tendo sintomas leve a moderado, intensos, que não estão me deixando trabalhar, estão fazendo com que eu tenha que realmente ficar em repouso e isso realmente gera um impacto na vida emocional, profissional e enfim. E me fez ver o que é ser paciente. Ser paciente é esperar a cura. Longe da Covid-19 ser comparada a algum câncer, alguma situação mais complexa, longe dos sintomas moderados ser comparado a alguma situação mais complexa. Mas o medo de não saber da evolução dessa doença é o que causa realmente esse medo para o paciente, o que o paciente está sentindo em isolamento. Isso é muito complicado. Eu me infectei, acredito eu que não trabalhando, me infectei por ter contato com uma pessoa que estava com aquela máscara, não muito usando máscara, mas não usando máscara, que estava infectada. E foi fundamental eu saber que aquela pessoa positivou para eu já ter o alerta de me cuidar. Então, antes mesmo de eu desenvolver os sintomas, eu já me cuidei e já me isolei. Então, isso fez com que eu realmente não passei para ninguém. E isso, para mim, como profissional da saúde, vale mais do que qualquer melhora minha da própria doença. Eu saber que eu realmente não passei para minha família, não passei para ninguém do laboratório, nenhuma das minhas colaboradoras, e principalmente para nenhum paciente, para ninguém. Então vamos lá, quero falar um pouquinho dessa progressão e desses sintomas que foi muito importante para eu passar para vocês. Claro que cada paciente vai ter uma sintomatologia típica e alguns pacientes não têm sintomas, alguns pacientes evoluem muito bem, outros não, mas eu quero falar do que eu estou vivendo nesse momento. Então, eu estou entrando do 7º dia para o 8º de infecção. Os primeiros dias, até positivar o meu exame, eu só sentia cansaço. Eu fiz 2 vezes exame, até a 3ª para dar positivo em 3 dias diferentes, porque como eu já estava em suspeita, estava fazendo. Isso fez com que eu percebesse como é importante realmente seguir as orientações do laboratório, né? E não fazer antes do prazo, ou seja, a gente precisa de pelo menos uns 3 dias de sintomas para ter carga viral para dar positivo. Então, o primeiro teste que eu fiz deu negativo, o segundo negativo, o terceiro deu positivo. O teste que realizei foi o teste do antígeno, que é um teste rápido utilizado com coleta de secreção nasal. Então, depois desse teste positivo, já procurei um médico para fazer uma consulta para verificar o que realmente eu precisaria fazer. O médico solicitou, então, um exame que é o RT-PCR para confirmar. O RT-PCR deu detectado. Então, a partir desse momento da positivação, é o primeiro dia que a gente conta, então, de infecção. Então, contando da positivação, eu tenho, então, agora 7 dias de infecção. Depois da positivação, ali já na positivação, eu já senti um pouco de congestão nasal, que foi progressiva e intensa até o 5º dia. Até o 5º dia, então, eu já estava totalmente sem paladar, sem sentir cheiro, sem nada. E quando eu falo totalmente, sem nenhum sentido, nada. Sentir alimentos, cheiros, nada. Isso é horrível, né? Faz com que a gente não consiga consumir alimentos, se alimentar bem. Então, nesse período, o que foi mais fácil? Tomar chá. Tive a orientação do médico de me hidratar muito, então tomando Gatorade, água de coco. Então, muito líquido para evitar a desidratação. E os alimentos assim, sempre suco, o que seria mais fácil de consumir, como sopa, esse é o tipo de alimento, né? E tentar se alimentar, mesmo que não sentindo o gosto.
Até o 5º dia eu tive, então, no 5º dia eu tive uma piora bem significativa, que foi que eu realmente não conseguia nem ficar em pé, eu sentia muita fraqueza, a obstrução nasal intensa, e foi o dia que o médico solicitou, então, alguns exames de sangue para verificar como estava o grau de inflamação, porque a resposta do organismo frente ao Covid, ela em alguns pacientes é intensificada, e é nesse período, a partir do 5º dia de infecção, que o médico ele consegue perceber se o paciente vai evoluir mal ou não. Então, como eu estava evoluindo mal, o médico quis saber se eu realmente seria a nível de internação ou não. Para esse monitoramento, então, ele solicitou alguns exames de sangue e, junto com desde o 1º dia de infecção, ele pediu para que eu mandasse para ele a oximetria. A oximetria é usada através desse oxímetro, que é um aparelhinho que você coloca no dedo, e ele mostra, então, a quantidade de oxigênio circulante no sangue. E isso consegue prever, então, se o paciente está evoluindo bem ou não, e como que está a capacidade pulmonar desse paciente. Então, no meu caso aqui, minha oximetria está 97%, está boa, poderia estar melhor, mas a oximetria ela não pode baixar de 93%. Provavelmente ela está um pouquinho alta porque eu já estou conversando com vocês, está um pouquinho baixa porque eu já estou conversando com vocês há 6 minutos. Então, esse é o monitoramento, e depois do 5º dia para o 6º, agora para o 7º, eu realmente melhorei. Então, foram dias intensos que eu tive que ficar realmente de cama, mas que eu percebi que o meu corpo, hoje, a partir do 7º dia, eu já tenho uma melhora. Ou seja, eu percebo que o meu organismo está reagindo. E aí eu quero voltar a alguns conceitos de alguns momentos que eu já falei com vocês sobre anticorpos e a produção de anticorpos. Esse é o momento exato, no 7º dia de infecção, que eu realmente percebo que meu organismo já está tentando reagir. A congestão nasal melhorou, né? Eu não tive febre em nenhum momento, esqueci de falar para vocês, nem dor de cabeça. Realmente o que me impactou muito foi a congestão nasal e o cansaço muscular e calafrios que eu tenho da cabeça aos pés desde o 1º dia de infecção, que são sensações muito ruins. Então, até o 7º dia, a gente consegue perceber que o organismo ele tem um tempo para responder ao vírus, né? Então, esse tempo é o período que ele vai produzir anticorpos, o organismo vai produzir anticorpos para combater o vírus, né? Algumas pessoas, elas têm uma resposta exacerbada, uma overreaction, e essa overreaction faz com que o organismo entre num estado de inflamação muito intensa, e é aí que alguns pacientes podem evoluir mal, e alguns pacientes que têm comorbidades realmente evoluem mal. Então, voltando para a situação dos anticorpos, essa fase do 1º ao 7º dia, lá no 7º dia, a partir do 7º dia, é que eu vou começar a produzir anticorpos IgM, que são anticorpos de fase aguda. Então, esse período todo que eu precisei de uma semana para o meu organismo verificar e começar a combater o vírus. Então, não tem necessidade de você fazer o exame de anticorpos antes desses 7 dias. Agora, eu acho que ficou bem explicado, né? Eu sempre tentava explicar de uma forma e agora acho que encontrei a forma de passar para vocês. A partir do 7º dia, será então o dia, se tudo ocorrer bem, meu organismo vai começar a entrar em convalescência. O que é isso, Fernanda? É o estado de cura, ou seja, eu já tive o contato então com o vírus, meu organismo está reagindo e agora ele vai se curar desse vírus. Então, a fase de cura é a fase de convalescência. Então, a partir do 7º até o 14º dia, né, ou mais ainda, ele vai estar produzindo depois os anticorpos IgG, que são os anticorpos que todo mundo quer ter, que são os anticorpos que vão se proteger e fazer com que eu tenha uma proteção depois dessa fase de infecção, por pelo menos, se sabe hoje que até 6 meses, não mais que isso. Então, por isso que também é importante a gente saber que uma pessoa que pegou, ela pode voltar a pegar novamente. Então, vai depender do organismo ou outro se vai manter esses anticorpos IgG ou não. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é se cuidem, porque a gente não sabe como que esse vírus vai reagir no nosso corpo. Eu sou saudável e olha todo esse monitoramento que eu tenho que fazer para não evoluir mal. Então, não é brincadeira.
Pessoas que têm comorbidades, sim, são pessoas que vão ser mais afetadas, mas pessoas que não têm também podem evoluir mal. Então, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, cuidem da sua família. Não trabalhem se você tem sintomas. Qualquer mínimo sintoma, vá a algum local, faça os exames, notifique para a vigilância, se resguarde, se isole para não passar. O isolamento é fundamental nesse momento, para você não passar para ninguém. Tenha essa consciência tranquila de não ter transmitido para ninguém. Isso, pelo menos, eu sei que isso me deixa tranquila, que eu realmente me isolei no momento certo. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês e vou mantendo vocês informados. Espero que algo de bom vocês retirem dessas informações, que realmente é o que eu tenho vivido nesse momento. Um abraço a todos.